Olá, eu sou o Renan Gomes e neste vídeo nós vamos continuar o processo da última aula, que é o de fazer a animação do personagem, ok? Então, tenho aqui o personagem em cena, vou para o modo da câmera, apertando o botão 0 para a visão da câmera, aperto F12, tenho aqui meu personagem. Então, primeiramente, eu posso definir ele para se movimentar com uma pose simples, ao invés de deixar ele simplesmente parado em forma de T. Vou assim, mudar um pouco, fazer ele dar um tchauzinho. Lembrando, clicando com o botão direito eu seleciono o osso, R rotaciona. Apertei F12 para renderizar, ok? Agora tem um detalhe, o personagem está muito quadradão, né? Eu queria deixar ele um pouco mais, com a borda um pouco mais suavizada, né? E não deixar ele tão facetado. Como é que eu faço isso? Vou selecionar o personagem, eu estava com o armature, né, o esqueleto selecionado. Vou selecionar o personagem, vou aqui na aba de material, perdão, vou aqui na aba de modificador, que é esse desenho de uma chave de fenda. Chave de fenda não, chave de boca. Aí no caso eu tenho aqui modificador armature, que ele, eu não precisei atualizar ele por aqui, porque assim que eu apliquei o armature, ele já fica aqui na minha aba de modificadores. Vou simplesmente adicionar um novo modificador. Modificador de... Quando eu clico aqui, ó, Add Modifier, tenho aqui as opções. Vou Subdivision Surface. Para que serve isso? Para deixar ele mais suavizado. Olha só, clicando aqui no nível, posso definir ele para ficar bem mais suave. Só que se eu subir muito isso, preciso ter uma máquina muito boa para aguentar, porque ele vai gerar muitos vértices. Olha só a quantidade. No nível 4 assim, eu acho que já é mais do que suficiente. O ideal é trabalhar entre 2 e 3. Dependendo do personagem, até no 1 já é suficiente, tá? Vamos deixar no nível 2. Ainda assim ele está facetado, ok? Ele está muito quadriculado, por assim dizer. Então simplesmente vou mudar o modo de shading dele, o modo de sombreamento. Então eu venho aqui do lado esquerdo, onde tem a opção shading, clico no smooth, ou simplesmente, né, digito aqui shade smooth, ou só smooth, que ele já identifica aqui. Perfeito, agora está, vamos dizer assim, liso, né? Eu posso continuar movendo o personagem normalmente, bem melhor. Agora preciso dar um pouco mais de iluminação para essa cena, tá? Então vou aqui para a visão lateral. Atualmente a minha lâmpada é o padrão lamp, seria como se fosse uma lâmpada comum, essas que a gente usa nos cômodos da casa, enfim. O ideal para uma cena é variar, não colocar uma de cada, mas digamos assim, ter pelo menos duas lâmpadas. A não ser que seja uma cena do lado de fora, uma cena externa, você coloca uma lâmpada do tipo sun, que seria sol. Repare que aqui eu tenho um solzinho, que eu posso rotacionar para definir, vamos por meio-dia, 3 horas, né, o pôr do sol, 6 horas, enfim, dependendo do horário e também da posição do personagem com relação à câmera, enfim, né, eu posso rotacionar livremente. Apertei 7 para ir para a visão de cima, 3 visão lateral. Vou definir aqui, deixar mais ou menos de frente, F12, já ficou bem melhor. Tem aqui um sol. Posso colocar um chão para o personagem não ficar simplesmente no vácuo, totalmente aéreo. Clico aqui Shift A para adicionar plane, plano, ou digito, aperto o espaço e digito plane, add plane, ok? Só que o meu cursor 3D estava no meio do personagem ainda, tá? Então eu tenho que mover o chão para baixo dos pés do personagem e S para aumentar a escala do chão. Não precisa ficar muito grande e também não precisa mudar a cor. O chão cinza é mais ok, para eu ter a sombra do personagem, para ele não ficar totalmente flutuando. Perfeito? Posso mudar a cor do céu também, enfim, isso eu vou explicar mais futuramente quando o foco for renderização, tá bem? Então temos aqui uma cena simples. Agora eu vou mostrar como fazer a animação propriamente dita. Vou selecionar novamente o osso, o esqueleto, né?
Repare que aqui embaixo eu tenho uma timeline, uma linha do tempo. Aqui eu tenho o frame inicial, vai começar no start 1. Tenho o frame final, end 250. Então eu vou ter 250 frames. E aí nós temos uma média de 30 frames por segundo, ou 24 frames por segundo, né? Eu posso alterar isso na aba de renderização. Vamos deixar o padrão 24 frames por segundo. É uma animação, corre fluidamente, sem problemas. Okay. Agora nós vamos definir como que vai começar a animação. Bem, vamos deixar o personagem, voltar ele ao padrão. Como é que eu faço para voltar todos os ossos para a pose inicial? Alt R. Então, seleciono todos os ossos apertando A, Alt R, ele vai voltar, ele dá um Clear Pose Rotation, ou seja, vai zerar as rotações da pose. Então, vou começar ele nessa posição, vou apertar, selecionar todos os ossos, vou apertar I de Insert Keyframe, ou seja, eu vou gravar essa pose nesse frame, nesse quadro. Então eu vou inserir, o ideal é você inserir tudo que você alterou. Então se você alterou a posição do osso, você insere localização, rotation, scaling, lock rot seria localização e rotação, lock scale, localização e escala, e assim por diante. Então vamos adicionar o frame tanto para a rotação como para a localização e também a escala, por que não, né? Se a gente vai precisar mudar, já altera os três. Então lock rot, só lembrando, e lock rot scale. Perfeito, temos todas essas opções gravadas. Agora nós vamos pular alguns frames, tá? Não precisa ser um por um, porque o Blender por si só já vai fazer a interpolação entre um frame e outro. Então vamos pular aí para o frame 30. Vamos mudar o braço dele de posição. De posição não, vamos só girar um pouco o braço dele, levantando até aqui a altura da cabeça, e a mão dele também um pouco para cá. Vamos abaixar a outra e girar um pouquinho a cabeça, porque ele vai acenar, então ele vai girar um pouco a cabeça para não bater na mão dele. Perfeito, mudei os ossos de lugar, vou desselecionar, selecionar todos, insert lock rot scale. Repare que aqui na timeline, quando eu clico e arrasto, eu posso mudar a minha posição, e aqui ficaram duas linhas amarelas que mostram onde que há alteração de pose. Então voltando para o frame 1, ele vai fazer essa animação. Agora eu vou pular para o último frame. Ao invés de deixar a animação rolando por 250 quadros, eu vou diminuir o tempo final da animação. Vou deixar 3 segundos aproximadamente, entre 3 e 4 segundos, 90 frames. Ok? Vou pular para o último frame. Tem um jeito mais fácil de ir para o último frame? Sim, deixo em qualquer frame onde eu esteja, aperto Shift, seta para a direita. Se eu apertar Shift para cima ou para baixo, ele vai pulando de 10 em 10. Tá? Essa é uma alteração importante das outras versões do Blender. Shift para a direita, ele pula para o último. Shift para a esquerda, pula para o primeiro. Então, Shift para a direita, botão, a seta para a direita do seu teclado. Vou mudar a posição dele. Digamos assim, eu vou fazer ele dar um pequeno pulo. Só que é importante, eu preciso mover todos os ossos, tá? Porque se eu mover somente esse aqui, ele vai dar um senhor elástico, né? Senhor fantástico, melhor dizendo. Tá? Se você quiser fazer isso também, fique à vontade. Afinal de contas, o arquivo você pode alterar da forma que você bem entender. Então por que não, né? Não precisamos nos ater a essa questão da física, enfim, não precisamos nos limitar às possibilidades físicas. Tá? Isso é o bacana do Blender, de qualquer produção, 2D ou 3D. Você não tem as limitações do corpo humano. Uma questão bastante antes de prosseguirmos é mudar, salvar essa versão, só que ao invés de salvar por cima, vamos salvar uma cópia, um Save As. Tá? Ou então apertando Ctrl Shift S. Aí temos o personagem 1, vamos salvar como personagem 2. Precisa alterar aqui o nome? Não, é só apertar o botão mais, ele automaticamente vai aumentar ou diminuir o número da versão. Muito bacana, muito prático, para quando você está trabalhando, apertar Ctrl Shift S ou simplesmente apertar F2, tá? Ele já vai salvar uma cópia
Então, quando você estiver no meio da produção, F2 mais Enter. Salvou rapidamente, prossiga de onde parou. Ok? Então, perfeito. Definir aqui, ele vai ficar nessa posição e vai levantar um pouco a perna. Ok? Seleciono todos os ossos, A, deseleciona, ele fica preto, seleciona de novo, ele fica azul. E Insert Lock Hot Scale. Então vamos voltar agora. Aqui eu posso navegar por aqui ou simplesmente posso apertar Shift certo para a esquerda, Shift certo para a direita, para ver a animação correndo sozinha, fluidamente, sem eu precisar ficar segurando aqui. Simplesmente aperto Alt A. Ok. Aí tem as posições chaves. Eu posso definir. Depois eu posso vir aqui aos poucos e alterando esse in between, ou seja, esse interim entre uma posição e outra, tá? Então eu posso já subir um pouco mais rapidamente o braço. Preciso selecionar todos os ossos toda vez que eu fizer alguma alteração? Não necessariamente. Se eu mover só esse braço, eu posso dar um Lock Hot Scale só nele, tá? Ele vai salvar. Só que se eu fizer alguma outra alteração, vamos supor, eu mexi nesse braço, mexi na mão e mexi aqui. Eu não posso esquecer de salvar a posição da mão, da perna, enfim, todos os ossos que eu alterar. Por isso que é mais prático selecionar tudo e dar um Lock Hot Scale, tá? Então tá aí a animação simples. Vamos ver como ele fica no final. Renderizar. Ok. Agora eu vou salvar novamente, né? Ctrl S. Ele salva por cima. Ctrl Shift S ele vai salvar uma cópia. Então agora nós vamos renderizar a animação, tá? Vamos usar uma renderização bem simples. Ele tem aqui na aba de renderização uns presets, ou seja, algumas funções, vamos por em HD, 1080p, enfim, você define, você pode definir manualmente também a resolução, sei lá, 800 por 600, tá? Você pode definir como for. Eu vou deixar uma resolução bem baixa, que é para ele renderizar rapidamente, tá? Só para você ter uma noção de como que é o processo de renderização. Aqui são outras funções que vai definir a qualidade, se vai ficar mais serrilhado, se vai ficar um pouco mais suave, né? Essa renderização aqui vai depender da quantidade de processadores que você tem. Se for um quad-core, um dual-core, você pode definir ou deixar no Auto Detect. Por padrão ele já vem no Auto Detect, tá? Você só precisa alterar se você quiser definir manualmente, tá bom? Então, se o F12 só renderiza um quadro, Ctrl F12 ou clicando aqui em animação, ele vai renderizar a animação toda. Repare, como eu deixei uma resolução baixa, ele está renderizando bem rapidamente. Aqui você pode acompanhar o quadro. Já está no quadro 70, 80, 90, terminou. Perfeito. Eu apertei ESC para voltar. Onde que vai ficar essa animação? Eu não defini ainda a pasta. Por padrão, você pode descer aqui a tela, vai estar aqui em Output. Está na pasta temporária. Tanto que se eu for até essa pasta, agora tem que localizar essa pasta, né? Então eu vou ter aqui os quadros da animação. Só que aqui ele renderizou como se fosse várias imagens. Por quê? Porque eu não defini ele para renderizar como vídeo. Então ele vai renderizar uma imagem atrás da outra. Eu posso definir isso como um vídeo mesmo, um vídeo propriamente dito. Como é que eu faço? Primeiramente eu tenho que mudar, vamos ver aqui, vamos encolher todas as abas para ficar mais fácil de trabalhar. Então aqui eu tenho camadas, dimensões, anti-aliasing, que seria serrilhado, motion blur, que seria aquele borrão de movimento, shading, performance, post-processing, que seria para quando você vai editar, fazer a pós-produção, stamp, você pode definir uma estampa para ficar uma marca gravada, né? Por exemplo, o nome e a data do vídeo. Output, você vai definir onde vai ficar, onde vai ser salvo o vídeo. Você clica aqui nessa pasta e define. Eu vou definir para ele ficar salvo na pasta 3D, ok? Na pasta 3D, vou aceitar.
Posso definir para a área de trabalho também, se eu quiser, desktop, enfim. Por enquanto ele vai ficar aqui na pasta 3D. E aqui, onde está PNG, eu vou mudar. Ele está com uma imagem, aqui eu tenho o formato do arquivo, imagem, e aqui eu tenho Move. Posso deixar como AVI, MPEG, padrão MP4, vídeo HD, enfim, o vídeo que você achar mais interessante. Posso deixar, vamos supor, padrão, AVI codec, enfim. Você determina o vídeo que mais for interessante para você, ok? Perfeito. Aqui o Bake seria para quando você tem simulações físicas, quando você vai usar o processo de renderização de um modo diferente, para você não ter que renderizar duas vezes. Eu também vou explicar isso futuramente com mais detalhes, só para já ter uma noção. Você pode renderizar por partes, né? Você pode renderizar somente a textura do personagem, enfim. Ok? Então deixei aqui como AVI. Vamos fazer um teste. Cliquei em Animation para renderizar a animação. Agora vamos até a pasta, vamos ver se ele salvou realmente. Bem, qualidade baixa, sem problemas, está salvo. Ele ficou com a estampa aqui. Okay? Você pode salvar em alta definição, você pode escolher a dimensão do vídeo que você quiser. Ok? Aqui eu deixei em 800 por 600 e 25%. Se deixar 100%, ele é renderizar em 800 por 600, tamanho real. Ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um tutorial bem básico, que bem para quem nunca mexeu com Blender. Futuramente eu vou fazer tutoriais um pouco mais avançados, específicos para questão de modelagem, renderização, iluminação. Ok, texturização também, que é uma coisa muito utilizada e que a gente domina pouco ainda. Dominando pouco a gente não consegue um projeto tão bem definido, uma coisa tão bonita. Se você quiser ter mais noções do que pode ser feito com o Blender, você pode procurar na internet. Aqui, por exemplo, é o meu portfólio, mas você pode acessar no próprio site do Blender, blender.org. Aqui você vai ter as funções do Blender e a galeria. Vai ter as obras-primas realmente, né? Vários artistas, desde da questão do realista até o fantástico, uma questão um pouco mais cartoon também. Esse aqui é bacana, a forma como o Pablo Lizardo trabalha com as cores, enfim. Vai ter aí uma série de produções muito bacanas, muito interessantes, tanto para animação como para arquitetura, né, que é bastante utilizado. Ok? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, continuem acompanhando, né, se quiser olhar o meu portfólio, basta acessar artscorp.wordpress.com. Tem alguns trabalhos que eu fiz, tanto trabalhos pessoais como jobs, né, encomendados. É isso. Ok, galera? Então é isso. Até a próxima. Não esqueçam de salvar os arquivos. Muito importante. Salve sempre o seu arquivo. Se gostou do vídeo, clique aqui embaixo em gostei. Inscreva-se no canal para ter sempre as atualizações. E acho interessante também você mandar o seu vídeo, sua animação, né? Você salva o vídeo, envia para o YouTube, posta como resposta a esse. Eu gosto de ver sempre o trabalho da galera, como ficou, do jeito que você criou a animação, enfim, você vai ter aí um bom tempo para fazer uma animação muito bacana. Tenho certeza que você vai desenvolver bastante. Então é isso, até mais, um abraço.